nenhuma autoridade política pode superar uma lei econômica, ou seja, as leis da economia são imutáveis. A gente quer começar esse painel discutindo com o Fernando um pouquinho sobre a economia brasileira, onde é que ela está agora, no que momento. Muito obrigado, Paulo Marquesi, obrigado, um prazer estar aqui. O Brasil é, em larga medida, uma economia de mercado, portanto, nós estamos inseridos nas cadeias produtivas mundiais e o que acontece no mundo inteiro tem impacto no Brasil. E tudo que foi feito, então, desde a pandemia, a gente está sentindo os efeitos, sentimos nos últimos meses e seguimos sentindo agora. O mundo também passa por efeitos importantes da pandemia e agora mais a guerra da Rússia e da Ucrânia, que está tendo impactos em commodities agrícolas, petróleo, gás natural, praticamente todas as commodities energéticas. E isso também influencia a nossa situação. O que impede o Brasil de se tornar uma potência confiável, madura e estável? Pois para realizar isso, a gente precisa adotar muitas das medidas que o Javier Milei falou na palestra dele, que é menos Estado, é menos impostos, é menos regulação, é mais desestatização de empresas e liberalização de setores. A gente tem que diminuir para ontem o tamanho do nosso Estado, é muito inchado ainda. Assim como vários países, nós tomamos muitas medidas de auxílio. E o pacote fiscal foi o rombo recorde nas contas públicas em 2020. Para um país emergente, que não tem moeda conversível, que tem ainda um déficit nominal, que tem taxa de juros que estamos agora em 2 dígitos, arcar com uma dívida de 80% do PIB não é fácil. Então a gente precisa fazer essas reformas. Por que é importante controlar a dívida pública? O bom senso na condução das finanças vale para uma família, para uma empresa e para uma nação, para um governo. A dívida que a gente contrai, a gente só consegue repagar ela no futuro ou aumentando a nossa renda, aumentando a nossa produtividade, ou apertando o cinto e gastando menos. Não tem outra forma, não tem mágica. Nós não temos um banco central para imprimir dinheiro. Então, uma nação que se endivida muito, no futuro ela precisa estar mais produtiva, isso requer um crescimento econômico, ou ela vai ter que cortar gasto. Então, a dívida ela pode trazer um alívio no curto prazo, mas a gente está gastando o nosso futuro no presente. A gente sofreu com a inflação ano passado muito elevada no ano anterior, e isso não serviu também para reduzir essa pressão sobre o endividamento público? No Brasil, nós temos um problema de usar essa estratégia de enganar os contribuintes e os detentores da dívida. Porque o Brasil, nós temos uma boa parte da dívida que é indexada. Nós temos 1/3 da dívida que é indexada à Selic. Então, o governo agora o Banco Central está subindo a taxa de juros para combater a inflação. Então, a dívida está atrelada à Selic. Vai aumentar o peso da dívida para o governo também. Então, o Brasil não consegue usar desse artifício de inflação para pagar a dívida, porque uma boa parte dela, pelo menos 2/3, está indexada. Como que a competição pode entrar para acelerar a dinâmica econômica, deixar o brasileiro médio mais rico? A concorrência e a livre concorrência, que significa não haver barreiras de entrada, qualquer que seja o setor, qualquer um pode competir. Hoje eu quero montar uma empresa de telefonia. Não pode porque precisa da licença da Anatel. Mas eu quero competir, o meu serviço é melhor, meu produto é melhor, vai ser mais barato, com melhor qualidade. Mas precisa lá passar pelo calvário da aprovação da Anatel. A regulação, eu diria que é talvez aquelas palavras que tem a melhor conotação no imaginário popular e ela é nefasta, é prejudicial para a população. Fala, não, o mercado livre, vocês vão fazer o que quiser. Não, ninguém faz o que quiser, todo mundo está sujeito à livre concorrência, às leis que já existem para lidar com o golpista, com o falsário, com qualquer tipo de contravenção. Não precisa mais regulação para dizer o que pode ser ofertado. Então a concorrência, ela está na essência do livre mercado e do capitalismo. Ela é fundamental para a prosperidade e para a geração de riqueza. Crescimento econômico significa produzir mais, é uma economia que gera mais bens, mercadorias, serviços, tem uma abundância maior de produtos sendo ofertados no mercado. Se a lei da oferta e demanda vale para qualquer produto, uma maior abundância de bens no mercado, seria natural esperar que os preços caíssem. Tem muito mais carro, tem muito mais telefone, tem muito smartphone, enfim. É natural esperar que os preços caiam ano após ano. Mas isso não acontece porque, sim, temos
a figura do Banco Central, que manipula a oferta monetária e impede que esse processo ocorra. E não existe nenhuma lei econômica que realmente comprova essa teoria de 2% de inflação ou que a oferta monetária precisa crescer ano após ano para dar conta de uma economia em crescimento. Então, o crescimento econômico ele é deflacionário por definição. Qual a medida que tu considera mais efetiva para um controle inflacionário e por que o controle de preços não funciona? O preço é o incentivo para que cada indivíduo ajuste o seu comportamento. Subiu o preço, eu vou consumir menos. Mas eu gosto muito, eu vou seguir consumindo. Mas o cara do lado não gosta tanto, vai consumir menos. E o produtor também ele é guiado pelos preços. É o preço e o sistema de lucros e prejuízos que vai orientar a produção. E o controle de preço é uma grande atrocidade social, porque só causa miséria, tensão social, pobreza, brigas. Quais são as consequências de uma lei como essa? Bom, se está proibido cobrar acima de R$20 o preço da picanha, e no mercado livre ela seria vendida por mais do que isso, e o sujeito que produz, o agropecuário ou o açougue, ele não pode vender por mais de R$20 o quilo, ele vai começar a ter prejuízo, porque o custo dele não deixou de aumentar ou foi diminuído. O controle de preço não tem como funcionar, jamais funcionou. A aura dos bancos centrais, de seres clarividentes, oniscientes, que sabem o preço da taxa básica da economia. E é curioso como, à exceção da taxa básica, todas as outras taxas de juros da economia são livres. É o mercado que decide. E por que a Selic não é? Por que a taxa básica não é? Realmente é por conta da chamada arrogância fatal de que um grupo de pessoas, sejam elas as mais brilhantes e bem informadas, que um grupo de pessoas é capaz de determinar o preço de um bem. E a taxa de juros é um preço também. É o preço do tempo. Então, o Banco Central não tem como saber a taxa de juros, nem o Copom com 12, 24 ou 100 mil pessoas. Essa arrogância fatal que impacta, que os governantes querem continuar sendo os fornecedores exclusivos, mesmo que, na verdade, não forneçam devidamente como a população merece. E como corrigir isso? Claro que existe um desconhecimento básico de como funciona a economia, o papel da livre concorrência. Isso acontece, mas existem também interesses escusos, como a gente bem sabe. Existe o fator do populismo também, que onde os políticos e a população demandam soluções fáceis e vão acabar elegendo aqueles que vão prometer soluções fáceis. Realmente não tem fácil solução, né? É uma batalha de ideias, de entender como funciona a economia, porque é importante a livre concorrência. Como é que um indivíduo, no Brasil ainda mais, cidadão médio, olhando a inflação elevada, tributação elevada, crescimento econômico inexistente, como é que o indivíduo pode agir para se proteger? Da mesma forma que existe Estado, regulação, impostos, existe também a força dos indivíduos, do empreendedorismo, do livre mercado. E esse ímpeto de querer prosperar, de querer criar, de querer inovar e que nenhum Estado vai conseguir realmente coibir. Eu não espero nada de bom do Estado. Pelo contrário, essa é a premissa. Via de regra, o que o Estado fizer vai dar errado, vai ser mais imposto, etc. Então, como é que eu consigo me comportar ou me preparar para não depender do Estado em quase todos os sentidos? Como é que a gente se blinda do Estado? Como é que a gente se torna realmente soberano? Acho que isso que todo mundo deveria procurar. Mas acho que é importante ter essa visão positiva da força criadora e inovadora do ser humano. Como que a educação pode, atingir o indivíduo para ele, enfim, se libertar, apesar do Estado? Pois é, nós na Liberta Investimentos temos justamente essa orientação e esse DNA de liberdade, de libertar o indivíduo, de ajudar que ele se liberte das amarras do Estado, de necessidade de ter que trabalhar a vida inteira das 7 às 7 da noite, enfim. Para mim, o marco zero da educação financeira, o que é o dinheiro, que é a inflação. Depois vem o restante. E a gente busca também mostrar isso. Como é que se daria uma economia brasileira
que continua sem fazer as reformas, e outro Brasil que faz as reformas, diminui o tamanho do Estado no bolso do indivíduo? Imaginando não tenhamos reformas, no automático, o nosso gasto público vai seguir aumentando. A despesa é quase completamente engessada por tudo que é lei. Não temos um orçamento que é possível, aqui a gente vai cortar. Tudo passa por Congresso, por lei, é uma loucura. Então é preciso uma reforma administrativa, uma reforma do Estado que possa reduzir, de fato, o nível de despesa. O Brasil tendo um crescimento medíocre, poderia ser muito melhor, e em algum momento essa dívida vai bater e o juro vai estar tão alto que o governo vai ter que repudiar a dívida, vai dizer, olha, eu não consigo mais arcar essa dívida interna com esse nível de juros, então ou vai dar um calote oficial ou vai tentar pagar essa dívida via inflação de alguma maneira, que não é tão fácil no Brasil como eu expliquei no começo. Se realmente tivermos uma reforma do Estado, reforma administrativa, que permita reduzir impostos, que permita uma economia mais pujante, porque impostos menores vai libertar uma série de empreendimentos que hoje não são viáveis com esse nível de impostos, com menos regulação, se a gente conseguir também ir nessa linha, e mais desestatização, a gente pode crescer como cresceu a China, como cresceu Singapura, ser rico como Hong Kong, rico como Singapura, não tem limite. Realmente é destravar o nosso espírito empreendedor e permitir com que a gente gere riqueza e troque essa riqueza voluntariamente, com menos impostos, menos regulação.